Olá, pessoal. Meu nome é Liliane, sou aluna da disciplina Extensão Rural. Vou falar hoje para vocês como enraizar mudas de citros por estacas, estaquinho, e como pode ser feito em casa. Bom, então, o que seria o enraizamento por estaquinhas? Consiste numa técnica de multiplicação vegetativa. Ela é muito utilizada nas produções de mudas de plantas, principalmente ornamentais e frutíferas, como no nosso caso. Essa técnica pode proporcionar a produção de grande quantidade de mudas de boa qualidade em curto espaço de tempo, dependendo aí da facilidade de enraizamento de cada espécie. O método consiste então no plantio de um ramo ou folha da planta, desenvolvendo-se uma nova planta a partir do enraizamento das mesmas. Vantagens do método: as características da planta matriz são mantidas, possui um baixo custo e de fácil execução o método. O enraizamento é relativamente rápido. Desvantagens: embora ocorram poucos problemas na adoção da propagação por estacas, nem sempre é viável propagar uma espécie por este método. Por quê? Muitas espécies apresentam baixo potencial para enraizamento. É inconveniente também adotar essa técnica quando o sistema radicular formado for insuficiente, podendo ocasionar um baixo percentual de sobrevivência após o plantio. Assim, é recomendado utilizar outros métodos de propagação ou adquirir mudas de terceiros ou de viveiros, para ter um maior sucesso no desenvolvimento dessas plantas. Alguns fatores que influenciam a formação de raiz: idade da planta matriz. No geral, estacas de plantas jovens enraizam mais facilmente. Condições fisiológicas da planta está relacionado com a condição da planta no momento da coleta das estacas. O ideal é que a planta não tenha sofrido estresse por falta da água. Época do ano: o ideal é que as estacas sejam coletadas no período de crescimento vegetativo. Sanidade das estacas: estacas devem ser coletadas livres de doenças causadas por vírus, fungos e bactérias. Bom, pessoal, vamos então aprender a enraizar os galhos de uma árvore de citros. A primeira coisa que devemos fazer é separar os materiais. Vamos precisar de uma tesoura de poda, algum tipo de substrato, vasinhos de plásticos. Podemos utilizar também aqueles sacos plásticos próprios para o plantio de mudas com furinhos embaixo. Hormônio de enraizamento em pó, em líquido ou em gel, que você pode adquirir na casa do agricultor da sua cidade, e um saco plástico. Para a coleta, então, dos galhos ou da estaca, você deve escolher um galho que esteja em estado vegetativo, ou seja, estado de crescimento, e com uma tesoura de poda faça a coleta deste galho. Remova todas as folhas inferiores do seu galho e deixe apenas 3 ou 4 folhas na parte superior, e estas folhas devem ser cortadas pela metade. Após limpar os seus galhos, faça um corte em bisel na ponta inferior do seu galho, logo abaixo da última folha que foi cortada. Em seguida, prepare seus vasinhos, enchendo-os com o substrato. Depois, com a ajuda de um palito ou uma caneta, faça furinhos nesse substrato. É aonde depois nós vamos inserir nossas plantas. Depois, mergulhe a ponta do seu galho no enraizador e deixe ficar em contato ali por aproximadamente 5 minutos. E depois, insira-os direto no substrato. E com cuidado, acomode a sua planta no vasinho, colocando mais substrato se for necessário. E aí estão as nossas mudas. É necessário regá-las com um pouco de água e cobri-las com saco plástico. Esse passo é muito importante para que elas não desidratem, ou seja, para que não percam água. Depois disso, é só deixar as nossas mudas em um local onde não pegue sol direto e de preferência úmido.
E após isso, é só esperar o processo de enraizamento acontecer, regando sempre que necessário. O processo de enraizamento pode demorar de 30 a 90 dias, dependendo da espécie. Após observar as raízes crescendo, você pode transplantá-las para um vaso ou direto para a terra, o quintal da sua casa.